Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde, trazendo aí as dúvidas da audiência, respondendo à audiência acerca de várias questões da vida humana e espiritual também. Bom, um estudo da Organização Mundial de Saúde, OMS, comprovou que o contato com a arte faz bem para a saúde física e mental. Os benefícios vão de melhora da memória episódica e da atenção até a redução de ansiedade e dor, incluindo a diminuição dos efeitos colaterais de um tratamento contra o câncer, como falta de apetite, náuseas e etc. Agora, e para o espírito? Qual o significado da arte e da cultura? É o que a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai responder no dia de hoje. Contamos com o irmão Emerson Damasio, ministro pregador da Religião Divina. Deus está presente, irmão Damasio. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmã Franciele e todos que estão na feliz audiência da comunicação 100% Jesus. A primeira pergunta, irmão Damasio, vem do José Matias Castilho, ele é de Curitiba, Paraná. Qual o significado da cultura e da arte para o espírito? No mundo espiritual também tem artistas e pessoas que trabalham com isso? Muito obrigado, meu irmão José Matias, e a todos que nos acompanham em Curitiba. Obrigado por sua pergunta. E sendo objetivo, sim, no mundo espiritual você faz duas perguntas. A primeira, se no mundo espiritual há pessoas que atuam com a arte e trabalham com isso. Sim. Há artistas no mundo espiritual, há cantores no mundo espiritual. Dizia Hermes Trismegisto, e o irmão Paiva publica na página 284 desta obra, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que ele dizia que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Paulo Apóstolo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, se há corpo natural, há também corpo espiritual. E ele continua dizendo, deposita-se o corpo natural e ressurge o corpo espiritual. Então, por exemplo, artistas conhecidos como John Lennon, como Elis Regina, foram artistas no mundo material. Hoje estão no mundo espiritual, inclusive já se manifestaram na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a Religião Divina, sob o comando do irmão Paiva. E John Lennon, por exemplo, trouxe até letra de música. Então, mostrando que continua atuando como músico. O nobre doutor Bezerra de Menezes, que coordena no Mundo da Verdade essa Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, ele, por exemplo, foi um médico homeopata na Terra e continua sendo médico no mundo espiritual, médico de almas. Então nós continuamos a nossa jornada lá em cima. Mas você pergunta qual o significado da arte para o espírito. A arte e a cultura, com espiritualidade ecumênica, são caminhos sublimes, meu irmão, para elevar o espírito ao encontro de Deus. São caminhos extraordinários. Eu vou pedir, por exemplo, ao Emerson, que está aqui na técnica, meu xará, o Emerson Barbosa, eu sou Emerson Damasio, que coloque, por exemplo, ao fundo, prece para ter tranquilidade. Faça esse favor, Emerson. Nós não combinamos, eu fiz de propósito para que ficasse natural para você que está em casa. Ouça um pouquinho. É uma degustação para que você possa sentir. Essa música você pode, acessando o aplicativo Boa Vontade Play, e baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do seu celular. Ela se chama Prece para ter Tranquilidade, obra do compositor Paiva Neto, música que é feita para confortar e amenizar as dores do coração. Então, o significado dessa música, que é uma arte, é uma cultura para o espírito, ela serve para amenizar as dores. Ela nos eleva a Deus. A letra dela diz, só Jesus salva, dele a paz virá. Então a música, a arte como um todo, tem um poder extraordinário. As obras elevadas, muitas delas compostas na terra, são inspirações divinas. Porém a música ou outras expressões da arte e da cultura, do mesmo modo que podem elevar,
quando são inspiradas e são elevadas pela espiritualidade ecumênica, aquelas produzidas, as artes e as culturas, com interesses escusos, como a erotização, inclusive precoce, a promoção da violência, o que elas fazem? Elas emulam na alma daqueles que as recebem, essas artes, sentimentos escusos. Então a música e outras expressões de arte, como quadros, aqui no estúdio, por exemplo, se a equipe puder abrir a câmera, abriu, você tem aqui uma obra artística. O que essa obra representa para nós? Nós estamos vendo aqui a representação artística de Jesus, distribuindo pão com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Então essa obra nos faz lembrar de Jesus vivo. Ele não está nesse quadro, não adoramos imagem. Ele está nas nossas almas, nos nossos corações. E ele faz o que a Super Rede Boa Vontade de Comunicação realiza. Ela partilha o pão, o alimento da alma. Isso são os pequenos exemplos do que a arte elevada, a cultura, é capaz de fazer aos nossos espíritos. Muito obrigado a você, meu irmão José Matias, Castilho de Curitiba, no Paraná. Muito bom, obrigada. E você que também está na audiência e pode mandar as suas dúvidas sempre. Nosso WhatsApp é o 998318195 DDD 11. A próxima dúvida vem da Fabrícia Monteiro. Ela preferiu não compartilhar a cidade dela, sem problema nenhum. O importante é a sua dúvida, viu, Fabrícia? Obrigada. A arte e a cultura são um canal do mundo espiritual para se comunicar com a gente, já que elas mexem tanto com as nossas emoções? São sim, minha irmã Fabrícia. Obrigado por sua pergunta, porque o irmão Paiva sempre cita um exemplo que é extraordinário. Ele já fez isso com a equipe da comunicação 100% Jesus, falando da importância da música. Ele já pegou filmes, por exemplo, e mandou tirar a trilha sonora. Aquele filme que às vezes era um suspense, tirou a trilha, acabou o suspense. Ele trouxe exemplo de que, por exemplo, os soldados, quando vão para as lutas, eles vão cantando, porque aquelas marchas dão forças. Então, o mundo espiritual, ele precisa das condições necessárias para se comunicarem. O irmão Paiva, que comanda a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na 4ª revelação, a religião divina, ele manda colocar as músicas elevadas para que os Espíritos de Deus cheguem, para que eles possam se comunicar conosco. Porque a música, inclusive determinados tipos de música, gêneros musicais, às vezes não são os mais apropriados, por exemplo, para as reuniões de teor espiritual, ou quando a gente vai dormir, porque elas nos agitam, porque elas mexem com as moléculas da água, por exemplo. Então elas mexem com o nosso corpo. Você repara que determinadas batidas mexem até com o nosso coração, alguns sentem até taquicardia. Então a música ela é um canal de comunicação nosso com o mundo espiritual. O irmão Flecha Dourada já disse que nas tarefas, ele é um espírito de luz na 4ª revelação, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto. Essa alma bendita disse que quando eles vão para as tarefas mais difíceis, no mundo da verdade, eles cantam, por exemplo, a definição da religião divina, que nós ouvimos sempre aqui, na hora do Ângelus. É uma definição trazida pelo irmão Alziro Zaru, foi musicada pelo maestro legionário Vanderlei Pereira. Eles tocam os tambores, né, irmão? Bem lembrado, irmão Franciele. Eles tocam os tambores, um sinal assim, estamos juntos, vamos vencer, porque é um sinal de vitória, não de derrota para ninguém, mas de vitória. Por isso que a música elevada, gente, é muito importante. Neste sábado, por exemplo, na igreja ecumênica mais próxima de você, Fabrício, você não deixou a cidade, mas você pode mandar um WhatsApp para a nossa central de relacionamento, código é 11 99603 1330 e obter o endereço mais pertinho de você. Você vai ouvir muita música legionária. Olha essa música que está ao fundo. Observemos. Essa é uma outra obra do compositor Paiva Neto que se chama Face de Deus é o Amor. E ele, o autor desta obra, diz em seu blog que pelos caminhos sublimes da arte nos elevamos à face de Deus que é amor. Você observou, minha irmã Fabrícia? Não há coincidência. Parabéns aqui ao Emerson Barbosa, que teve a feliz intuição de colocar esta obra musical,
que nos mostra que a face de Deus é o amor, e o autor dela diz que pelos caminhos sublimes da arte, a arte com espiritualidade ecumênica, nos elevamos à face de Deus que é amor. Quando a cultura com espiritualidade ecumênica e as expressões artísticas lutam e agem com amor, nós nos elevamos a Deus. No Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3, João Evangelista, que é o médium profeta, ele nos relata que aquela multidão dos gemidos entoava um novo cântico. O cântico, primeiro há o cântico de Moisés, que o irmão Paiva Neto explica que é a regra áurea, o ama teu próximo como a ti mesmo. E cantava o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Portanto, viver Deus é ter esse cântico de amor. Viver o novo mandamento é uma melodia. E o próprio criador dessa comunicação diz assim: quer ter melodia na alma? Ame. O amor é uma expressão de cultura e de arte. Então é um canal, sim, com o mundo espiritual superior. Eu vou abrir aqui, por exemplo, concluindo a resposta a você, minha irmã Fabrícia, o livro Jesus e a Cidadania do Espírito. Nesta obra, o autor e escritor Paiva Neto, na página 139, diz assim: a libertação da criatura está no conhecimento espiritualizado. Tudo nasce do mundo invisível, até mesmo a nossa existência corporal. Se tudo nasce do mundo invisível como realmente o é, a arte nasce de lá. A arte elevada, a cultura elevada, o que também não é elevado, também de lá, pelas influências de espíritos que não estão na faixa do amor. Então, quando consumimos cultura e arte, produzimos com espiritualidade ecumênica, portanto com o amor do Cristo, nós nos unimos àqueles que vibram nessa mesma faixa e vão intuir. Um compositor, por exemplo, como o compositor Paiva Neto, quando compõe uma obra como esta, ele foi inspirado por Deus. Quando Debussy compõe artes belíssimas, como Pablo Picasso, foram inspirados por Deus. Portanto, muitas vezes, certas obras são reproduções daquilo que já existia no mundo espiritual. Durante o sono, muitos desses artistas e dessas pessoas que promovem e produzem cultura são levados e enlevados em espírito, veem essas obras, irmã Franciele, no mundo espiritual, e depois, quando descem à terra, quando acordam do sono, fizeram uma boa viagem ao mundo espiritual, escrevem, produzem essas obras. Mas o que foi aí? O que a religião divina prega: a união consciente das duas humanidades. Muito obrigado, Fabrícia. Venha viver momentos musicais de cultura com espiritualidade ecumênica na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Sempre estamos à disposição para responder a sua dúvida também. Você que está aí na audiência acompanhando, mande a sua dúvida aqui. 998318195, DDD 11 é o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, ou se você está nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, você pode também deixar no comentário aí desse vídeo a sua dúvida também. Estamos aguardando para responder a sua dúvida, o seu questionamento aqui. Esse foi o momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde.